Olá a todos e todas, mais uma semana começando aqui com a nossa responsabilidade civil. Hoje a gente vai trabalhar as duas últimas modalidades do dano, né? A gente vai ver no primeiro vídeo o dano estético, no segundo vídeo o nosso dano à imagem, né, propriamente dita, e aí depois, na aula de amanhã, a gente vai verificar algumas questões processuais, algumas questões de fixação, de correção monetária e juros, para finalizar a nossa responsabilidade civil subjetiva, tá? Então, a gente está caminhando, a gente está indo, daqui a pouco a gente vai dar uma pincelada na responsabilidade objetiva para entrar no que vai chamar de parte especial da responsabilidade civil, e aí a gente vai verificar a responsabilidade civil da administração pública, do advogado, do médico, enfim, das categorias de uma maneira mais específica, tá? Então, vamos começar a falar um pouco do nosso dano estético. O nosso dano estético, já começamos por aqui, muita gente entende que esse dano estético seria uma variação do dano moral, e a gente vai verificar que não, é algo totalmente autônomo do dano moral. É óbvio que um dano estético pode levar a uma lesão à ordem existencial dessa pessoa e ser fundamento para o dano moral, por exemplo, uma ofensa à honra, mas de fato hoje ele é visto como autônomo e a gente vai explicar o porquê ele é visto como autônomo. Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que a nossa tradicional classificação bipartite, ou seja, dano patrimonial e dano moral, sofreu abalos no nosso direito civil brasileiro, né? Então, ao contrário do que ocorre na Itália, por exemplo, que a legislação somente permite o dano moral em hipóteses restritivas, é sabido que na nossa codificação material há uma cláusula geral de licitude prevista no artigo 186 do Código Civil e uma cláusula geral de obrigação de indenizar prevista no artigo 927 do Código Civil, que exoneram, né, no modo geral, o doutrinador da responsabilidade civil, né, criar válvulas de escape para abrigar eventuais ali reparações que não encontram espaço na lei. Então a gente tem cláusulas gerais e cabe à doutrina e à jurisprudência criar essa variação da aplicabilidade da nossa responsabilidade civil aqui no território nacional, tá? Então, mesmo que a gente tenha aqui um avanço nos critérios da compensação dos danos extrapatrimoniais, e essa compensação é sim generosa, nos últimos 20 anos o que a gente tem visto é que a nossa doutrina abriu espaço para a admissibilidade do nosso dano estético, com base na lição do nosso direito francês. O dano estético ele ganha uma postura muito forte na França e vem aqui para o Brasil trazendo, né, esse direito comparado, e vai se colocar entre o meio termo, vamos dizer assim, entre dano moral e o nosso dano patrimonial. Tá? Então, no nosso dano extrapatrimonial e no nosso dano moral, esse meio termo a gente encaixaria aqui o dano estético. Tá? Tentar conceituar dano estético é uma tarefa um pouco mais simples, apesar de ter algumas variações. Um primeiro posicionamento que vou passar para vocês é da Teresa Ancona Lopes, que vai dizer que o dano estético pode ser conceituado como qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta enfeiamento e lhe causa humilhações e desgostos, dando origem portanto, a uma dor moral. Esse é o posicionamento, a gente tem que discordar um pouco desse conceito, e aqui a gente segue o Nelson Rosenwald, o Cristiano Farias e o Felipe Braga Neto. Por quê? Porque a gente vai verificar mais adiante que, em matéria de dano estético, a gente não necessariamente tem um enfeiamento. Primeiro, quem que é o julgador para falar que uma pessoa sofreu um enfeiamento ou não? A gente não tem critérios, é algo totalmente subjetivo, então por isso não cabe a gente tratar isso somente como enfeiamento e essa subjetividade. O nosso dano estético, na realidade, vai cuidar de uma ofensa à integridade física da pessoa, qualificada pelo elemento da permanência, ou seja, uma ofensa à integridade física da pessoa, e essa ofensa tem um caráter, tem um elemento de permanência, ou seja, a gente tem algo que percorre o tempo, tá? Ou seja, uma lesão corporal de efeitos prolongados e não meramente transitórios ou sanáveis, tá? Então a gente tem um efeito prolongado no tempo, não é algo sanável e também não é algo transitório, tá? Então o nosso dano estético deve se manifestar sim de maneira duradoura, mesmo aqui sem carga de uma definitividade ou irreversibilidade, tá? Então a gente
coloca aqui alguns elementos, né, do nosso dano estético para começar a enxergá-lo de uma maneira autônoma, do nosso dano moral, né? E a gente tem que ponderar também que, não obstante o nosso avançado recurso das cirurgias plásticas, recuperadoras aqui no modo geral, na medicina mundial, global, e aqui no Brasil também não é diferente, muitas lesões nos acompanham sim de forma perene. Então, por mais que a medicina tenha avançado, a cirurgia plástica tenha avançado, não necessariamente isso vai causar assim, uma reparação, entre aspas, da maneira restabelecer o status quo ou mitigar esse tipo de abalo à integridade física da pessoa, tá? Então, por exemplo, uma amputação total ou parcial de membros, cicatrizes profundas e extensas, marcas de queimadura, lesões de órgãos internos são normalmente irreversíveis, carregando-se, portanto, ali a vítima por toda a sua vida. Então, esses tipos de danos, por exemplo, eles não são amparados pela cirurgia plástica, tá? Pode se mitigar, mas não pode reparar, não pode reestabelecer o status quo ante, tá? Então, mesmo que esse tratamento seja capaz a longo prazo de mitigar, por exemplo, a questão da cicatriz, a extensão desse dano, dessa cicatriz, ou mesmo eliminá-la, né, no caso da cicatriz, a redução duradoura da integridade física se consumou indelevelmente, tá? Então a gente tem uma consumação dessa ofensa à integridade física de forma indubitável, tá? Então, o que a gente também tem que ter em mente é que se o dano for efêmero, ou suscetível de cura ou eliminação por singelo tratamento médico, um mero tratamento médico, a ofensa acaba por subsumir em um dano patrimonial ou moral, ou em ambos, a depender das hipóteses. Tá? A gente vai trabalhar algumas hipóteses aqui para ilustrar, no caso concreto, a modalidade do dano estético, mas não será capaz, nesse tipo de caso, se um tratamento não muito severo conseguir ali restabelecer ou mitigar, ou eliminar, ou curar, enfim, não será capaz de constituir um dano estético. Vai se discutir isso da maneira clássica, entre aspas, da nossa bipartição, né? Dano patrimonial ou dano extrapatrimonial. Um ponto, galera, desculpa, eu estou gravando no meu escritório, as coisas estão voltando ao normal, não sei se era o momento já para elas voltarem ao normal, mas vira e mexe vai passar um trânsito aqui e vai pegar no áudio, tá? Então, já antecipo o meu pedido de desculpas, mas continuemos, né? Se a gente conseguir aqui verificar essa possibilidade de exclusão do dano estético, e for um caso de dano patrimonial, ele englobará ali nos danos emergentes e nos lucros cessantes, como a gente já discutiu, a gente já bem sabe, concernentes, portanto, às despesas que essa pessoa venha a ter, a gastar com esse tratamento de saúde e os valores que o ofendido certamente auferia caso o fato não se verificasse. Tá? Então, se a gente tem uma ofensa à integridade física, só que essa ofensa ela consegue, através de um tratamento não muito duradouro, não tão exaustivo, etc., a gente tem a possibilidade de englobar ali a ordem material, tá? Ou seja, a gente pede uma indenização do dano material referente ao prejuízo patrimonial que vocês estão tendo, por exemplo, de um tratamento ocasionado, vamos supor, um acidente de trânsito, eu estou com uma cicatriz, eu sei que essa cicatriz, por exemplo, é na minha face, só que eu sei que com um tratamento não muito complexo eu consigo reparar essa cicatriz, eliminar essa cicatriz, eu vou fazer esse tratamento e pedir indenização pelo dano patrimonial, pelas despesas que eu tive desse tratamento da minha cicatriz. Ah, a cicatriz ficou no meu rosto. Aí sim é caso de dano estético, beleza? Então, a par dessas consequências econômicas, mesmo, pelo jeito, o maior desafio de hoje vai ser gravar. Porque quando não é carro, não é moto, é criança gritando na rua ou minha cachorra latindo. Como vocês sabem, o meu escritório é do lado da minha casa, enfim. Então, complicado, mas vamos continuar. Imaginemos que essa cicatriz, voltando ao nosso caso, ela tem um caráter transitório, ou seja, é algo que eu vou conseguir restabelecer a situação que estava antes desse acidente. Essa cicatriz ela pode, entre aspas, se transformar em um dano moral. Então, ao invés de a gente discutir um dano estético, esse caráter transitório dessa cicatriz pode gerar ali um dano moral ao invés do nosso dano estético, que é autônomo, esse dano moral, tá? Por exemplo,
um espancamento ali acarreta danos físicos reversíveis. Por exemplo, uma fratura no braço. Você foi espancado, você ficou com uma fratura no braço. Essa fratura no braço pode ter uma concretude, no caso ali, de representar danos patrimoniais ou morais, ou os dois, mas só haverá um dano estético quando o abalo corporal se mostrar perene, ou seja, se essa fratura no meu braço causar, por exemplo, minha amputação. Do contrário, sabemos que um tratamento às vezes um pouco mais simples, às vezes um pouco mais delicado, de fato ali vai, entre aspas, afastar o dano estético e vai se englobar no nosso dano patrimonial ou moral, ou nos dois, tranquilo? Então, para além dessa visão clássica do nosso dano estético como uma desfiguração, né, do ofendido, por exemplo, por uma enorme cicatriz ou por alguma coisa que deixa a pessoa aleijada, deve ser sim identificado o nosso dano estético também naqueles casos em que há uma permanente mitigação da pessoa de se servir do seu corpo de forma eficiente. Então, qual que é o exemplo aqui? Surdez. Surdez pode ser verificado, pode ser constatado como um dano estético. Por quê? Porque é uma diminuição dessa capacidade física de forma eficiente da pessoa. Por mais que você permaneça com a sua orelha, etc., só de ter essa surdez engloba-se sim no dano estético. Então, por exemplo, a gente tem num caso ali que não haja um enfiamento da pessoa, não gosto desse termo enfiamento porque é totalmente subjetivo, mas imagine, a pessoa ficou surda, mas não tem nenhum outro prejuízo à estética dela, mas mesmo assim entra no nosso dano estético, tá? Lembre-se que quando a gente está falando de enfiamento, esse tipo de coisa, é algo totalmente subjetivo, é algo que a gente não pode... a gente discute, né? A filosofia discute isso, e as artes também, há muito tempo, referente à questão de o que é belo e o que é feio, enfim, mas isso não quer dizer nada. Então essa subjetividade a gente tem que ser afastada. O que é belo para mim, às vezes é feio para vocês, então a gente não pode ter essa subjetividade aqui, tranquilo? Então, a gente discorda dessa associação entre o dano estético e a necessária consequência também de humilhações e desgosto, tá? Por quê? Porque existe um equívoco na aproximação do dano estético e a dor aqui, e o caso, por exemplo, de outras sensações desagradáveis, pode ser explicado de uma maneira bem clara para vocês. Quando a gente está aqui tratando de abalos emocionais, alguma coisa disso, a gente já passou por isso e a gente já trabalhou isso como uma consequência do dano moral. A gente entende o nosso dano moral como uma lesão à ordem existencial da pessoa, sendo que as consequências do dano moral ali estão, por exemplo, uma dor, uma humilhação, um sofrimento, algo nesse sentido, tá? Então, essa questão do dano estético, ela não pode ser vista apenas aqui como uma ofensa. A gente está confundindo causa e efeito novamente. A causa do dano estético não tem absolutamente nada a ver com essa confusão de desabor, de desprazer, de desgosto. Claro que pode ocasional, ou seja, um efeito do dano estético, muitas vezes, mas não é a causa do dano estético, tá? Então, por exemplo, como reflexos pessoais que a gente pode ter, que podem ou não surgir conforme ali as nossas vicissitudes, a tentativa de uma demonstração em juízo para obtenção de êxito numa pretensão que vai envolver o dano estético, uma pretensão reparatória, tão somente nos desvia mais e mais do nosso foco da temática do dano estético, tá? Por quê? Porque aqui, como a gente também já discutiu no dano moral, isso são consequências sobre o dano. Então, ao invés de nós indagarmos sobre quais são verdadeiramente os interesses extrapatrimoniais que são merecedores de tutela, a gente fica ali falando de dor, sofrimento. A gente não tem que se preocupar com isso. Isso, óbvio, é questão para ponderar dano, mas não é algo que a gente tem que levar em consideração. Então, se alguém é afetado em sua integridade física e sim em caráter permanente, o nosso dano estético surgirá objetiva e concretamente no momento que esse bem jurídico da personalidade for afetado, independentemente da maior ou menor repercussão em termos de dor ou consternação experimentados por cada pessoa que sofra abstratamente essa mesma agressão. Tá? Então a gente não está discutindo as modalidades de pessoa, a gente não está discutindo a dor, o sofrimento dessa pessoa, mas sim
teve uma ofensa física de caráter permanente, o nosso dano estético surgirá de maneira objetiva e concreta, tá? Então imaginemos mais um caso para a gente trabalhar aqui, uma pessoa que sofra uma lesão de perda de um braço. Então a pessoa perdeu um braço e para a identificação desse dano estético, em nenhum instante será necessário, se fará necessário, apontar de seus contingentes sintomas sobre a subjetividade do ofendido. A gente não vai questionar se esse ofendido está sofrendo, se ele está sofrendo humilhação, coisas na ordem da honra, algo nesse sentido dele. Por quê? Porque isso é uma constatação da existência, como também da própria extensão ali da reparação do dano. Suficiente para nós, aqui no dano estético, e de uma maneira muito objetiva, será a aferição da afetação física em face da rigidez corpórea. Ou seja, esse montante da condenação, enfim, oscilará conforme a maior ou a menor gravidade dessa transformação da integridade física do ofendido. Então, 2 pontos. Sofri a perda de um braço. Em nenhum momento vão me perguntar, Arthur, você está se sentindo humilhado, então por isso a gente vai encarar isso como um dano estético? Não. Só de eu ter o meu abalo, a minha integridade física de maneira permanente, já sou titular de pleito de dano estético, tá? Vamos imaginar o grau de compensação. Você perder uma mão é diferente de você perder um braço. Você perder um dedo é diferente de você perder uma mão. Então, conforme for a gravidade, vai ser o critério de ponderação para a indenização, tá? E outra coisa também que a gente tem que ter em mente, que evidentemente os nossos danos estéticos, de grandes proporções e que culminarem ali de uma maneira que impacte emocionalmente a vítima de uma maneira muito veemente, claro que existe a possibilidade de pleitear também o nosso dano extrapatrimonial. Então imaginemos um caso que é clássico aqui pra gente, foi até levado ao STJ, eu não sei se vocês sabem desse caso, eu sei que vocês sabem desse caso, mas não sei se vocês juridicamente sabem desse caso, é o caso do iatista Lars Grael, né? O nosso Lars Grael, ele teve uma perna decepada pela hélice de uma lancha na cidade de Camburi, no Espírito Santo, quando ele treinava para as Olimpíadas de 2000. E o nosso Superior Tribunal de Justiça, chegou até o nosso STJ, essa discussão, ele manteve a decisão das instâncias inferiores no sentido de cumulação de danos patrimoniais, morais, estéticos, e estes últimos dois, os morais e os estéticos, ali com a possibilidade de uma distinção das duas espécies, ou seja, a gente teve danos patrimoniais, beleza, óbvio, teve dano patrimonial, e o dano moral e o dano estético. Só que aqui o STJ deu um voto primoroso. Por quê? Porque ele jogou o dano estético para um lado e o dano moral para o outro. Porque, de fato, às vezes a gente não tem vinculação de um com o outro, e é isso que eu estou querendo passar para vocês. Então, nessa acumulação que o STJ fez, o dano estético ele vai desapontar aqui, ele desponta para nós como dano causa e o nosso dano moral como eventual dano consequência, jamais o inverso. Ou seja, a gente tem um dano causa, ele decepou a perna, dano causa, perdi a minha perna. Consequência, abalos ali na ordem existencial. Tá? Então, óbvio que ele teve prejuízo na sua... vocês sabem que eu não gosto de tratar assim, mas da sua dignidade, em decorrência dessas ofensas, em sua dignidade decorrente desse acidente, por óbvio que ele também foi passível de uma indenização ali por dano extrapatrimonial. O nosso dano estético ali será como uma resposta do ordenamento jurídico ao fenômeno físico da perda definitiva da perna. Então, nesse caso do Lars Grael, o dano estético está totalmente vinculado à perda da perna. E o dano moral? O dano moral ele vai estar totalmente correspondente ao dano psíquico que vai decorrer esse abalo, esse severo abalo à autoestima do ofendido, da perda de um projeto de vida, de um grande esportista. O Lars Grael ele já tinha sido medalhista olímpico, salvo melhor juízo, então tem todo esse abalo psíquico, né, dele, e por óbvio é uma coisa, a gente consegue concretizar nesse julgamento essa diferenciação, tá? Então, esse episódio ele vai realçar, ele vai trazer para nós essa clara distinção entre os danos, entre os horizontes, até mesmo do nosso dano estético e o nosso dano moral, demonstrando que sua acumulação será sim possível se soubermos justificar aqui a essência de cada qual, de modo a legitimar sentenças que determine uma parcela compensatória diferenciada para cada um desses danos existenciais. Então,
a gente tem que saber, a gente tem direito, vocês já sabem, eu sou chato com conceito. Por quê? Porque a gente tem uma banalização de fazer conceituação errada. Então, claro que vai ser possível a acumulação do dano extrapatrimonial, no caso, dano moral com o dano estético, mas isso tem que ser fundamentado. Você tem que fundamentar o porquê que você está pleiteando o dano moral, por que você está pleiteando o dano estético e assim sucessivamente. Tá? Então tem que ter muita responsabilidade. Um outro ponto que a gente tem que ponderar aqui quando a gente trata do dano estético, que seria lamentável se eu não trouxesse essa súmula para vocês, é a nossa súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, que diz para nós que é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Então é possível, sim, a acumulação do dano estético com o dano moral, mesmo que esse dano estético e o dano moral sejam derivados do mesmo fato, como é o nosso caso ali do Lars Grael, tá? Então, a gente tem que conseguir auferir eles de maneira separada. Então, tive uma lesão a meu plano existencial que ofende a minha dignidade, dano moral, e tive um abalo também, vamos dizer assim, na nossa esfera existencial, mas sobre um abalo físico, uma ofensa física em caráter permanente, tá? Então a gente pode caminhar mais já para o final do nosso dano estético, e a gente tem que acrescentar que tanto é verdade que o nosso dano moral e o nosso dano estético não se confundem, que eventualmente teremos um dano estético capaz de gerar um dano patrimonial, sem, contudo, esse dano estético acarretar um dano moral. Me dê um exemplo, vamos lá. A gente tem um clássico exemplo disso, da modelo que sofre uma cicatriz e ela fará jus aos lucros cessantes pelas oportunidades de trabalho suprimidas em razão da lesão. Então, se a gente tem uma modelo ali que sofre uma cicatriz, por óbvio, a gente pode ter somente um prejuízo na esfera patrimonial do que na esfera moral, tá? Então existe a possibilidade desse dano estético ser acumulado com dano material, com dano patrimonial, sem necessariamente ter o dano moral envolvido nessa relação jurídica, tá? Então, daquilo que a gente tentou colocar aqui para vocês, no nosso conceito inicial do dano estético, a gente pode conceituar o nosso dano estético como a lesão consistente em uma duradoura transformação corporal do ser humano. Essa nossa definição, aparentemente sigela, ela é minimalista, ela também é minimalista, né? Ela será capaz ali de conferir autonomia ao modelo jurídico do nosso dano estético, elidindo aqui a possibilidade de colisão com a figura do dano moral pela exata aferição de suas extremas. Tá? Então, a gente conceituou o nosso dano estético, passamos por essas características do dano estético, e agora a gente vai trabalhar um dano um pouquinho mais complexo, que é o nosso dano à imagem. Tá? Já voltamos.